Tudo bem com vocês, meus irmãos e amigos? Pastor Hermes chegando com mais um estudo e será sobre para onde vão as pessoas depois que morrem. Assunto importante para os que têm medo da morte. Vou apresentar uma pesquisa. O que alguns disseram sobre após a morte. Muito importante. O estudo será postado no YouTube, Instagram e no Facebook, Store e Reels. Seja um evangelizador, compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas. Se você está gostando dos estudos, inscreva-se no canal. O tema será sobre para onde vão os que partiram desta vida. Assunto importante para que muitas pessoas sejam orientadas e aconselhadas no ritmo perfeito da verdade, a Bíblia. Então, nós vamos orar para que possamos iniciar esse estudo na direção do Espírito Santo. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, quero agradecer desde já por estar, Senhor Deus, nessa rede social. Suplica a tua bênção, a tua graça àqueles que estarão ouvindo, Senhor. Que possamos, Senhor, alcançar através desse estudo, Pai, vidas que estão desesperadas, angustiadas, amedrontadas, achando que nunca mais verão os seus entes queridos, mas que esse estudo, Senhor, vai mostrar como eram antigamente as ideias de muitos que não tinham a interpretação do Espírito Santo. Assim oro desde já agradecendo em nome do Senhor Jesus. Amém? Muito bem. Quero ler a passagem sobre o assunto para onde vão os que partiram desta vida. Lucas capítulo 5, João capítulo 5, versículo 24. Na verdade, vos digo, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aí já está um grande significado de acreditar, ter fé neste sagrado livro, a Bíblia Sagrada. A introdução nos diz assim, havia no tempo do Senhor Jesus muitos interpretadores do Pentateuco, ou da Torá, ou da lei, dos 5 primeiros livros. Entre os mais conhecidos eram os fariseus e os saduceus. Estavam sempre em conflitos quando se reuniam no Sinédrio. Eram as principais instituições políticas, religiosas e judiciária e judaica no tempo dos romanos, quando Roma dominava nesse período, não é mesmo? Com a direção do Espírito Santo, vamos ao estudo. Havia uma divisão entre os mestres judeus sobre a vida após morte e ensinavam. Morreu, acabou. Outros tinham dúvidas. Para onde iam os mortos? Nós vamos aqui apresentar para vocês a ideologia dos fariseus, dos saduceus e depois o que era o sinédrio. Tá. Quando as pessoas morriam no templo, antes do Senhor Jesus, elas iam para o céu. Isso no Antigo Testamento, era um lugar dos mortos. Era visto como um destino natural e inevitável de todos. É uma moradia subterrânea, sombria, silenciosa, onde iam todos os mortos, juntos, justos e ímpios. Não era um lugar de recompensa ou punição moral. Não havia divisão entre bons e maus. Todos iam para o mesmo lugar. Agora, em Gênesis 3:19, eles compreendiam dessa forma: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela fosse tomado, porquanto és pó e do pó tornarás. Em Salmos 6, versículo 5, porque na morte não há lembrança de ti, no sepulcro quem te louvará? E ainda completando, Jó 10, 21, antes que eu vá para o lugar de que não voltarei, a terra da escuridão e da sombra da morte. Essa era a interpretação deles com respeito a não acreditarem numa vida pós-morte ou acreditarem na vida pós-morte. Paulo afirma que o Senhor Jesus foi até o Seol, para vocês saberem aí que antes da morte havia o Seol, que eles iam para o lugar que eu disse para vocês aí, não é?
Em Éfesos capítulo 4, versículo 8 e 9, diz assim, ó, por isso diz, subindo ao alto levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. 9, ora isto ele subiu, que é senão também o que antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Então você imagina aí onde já era o Seol. Em Lucas 23, 43, o Senhor Jesus dá uma nova realização onde vamos mortos, dizendo assim, e disse-lhe Jesus, Lucas 23, 43, ao ladrão na cruz, a Dimas, não é? Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, porque ele perguntou, Jesus, lembra-te de mim quando entrar no teu reino? E o Senhor Jesus confirma com ele, dizendo, não é? E disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então ele tirou o cativeiro do Seol e levou todos para o paraíso. Agora, houve aqueles que saíram do Seol, que ficaram para o juízo final. Mas os justos entraram no paraíso. Ok? A ideia dos fariseus, que esse nome fariseu significa separados, acreditavam na ressurreição dos mortos e na existência de anjos e espíritos. Essa era a ideologia dos fariseus. Eles tinham a crença na ressurreição. Introduziram a noção de ressurreição, interpretação, o que o profeta Daniel escreveu no capítulo 12, versículo 2, eles acreditavam na ressurreição. Ali o profeta Daniel falou sobre as 70 semanas, mas até hoje os judeus ainda não conseguem interpretar essas 70 semanas espiritualmente. Mas no tempo do Senhor Jesus, interpretavam assim, ó, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Isso eles faziam menção, os fariseus, de como estavam interpretando os livros do Velho Testamento, tá? Todos eles. E por isso que Nicodemos foi tirar dúvidas com o Senhor Jesus, porque Nicodemos era um fariseu. Ele acreditava na ressurreição, nos anjos, acreditavam nos espíritos. E aqui ele pergunta para o Senhor Jesus, João capítulo 3, versículo 5, Jesus respondeu, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Só um parênteses aqui para justificar para vocês, quando Jesus fala nascer da água, ele não está falando do batismo. O batismo não é nascimento, o batismo é sepultamento. E do Espírito aqui é o Espírito Santo gerando na pessoa a palavra, que é a água, para que ele pudesse nascer e já fazer parte aqui do reino de Deus espiritual, ok? Relação com Jesus. Jesus debateu e confrontou os fariseus principalmente por causa da aparência e falsidade, mas ele se alinhava mais com eles do que com os saduceus. Jesus tinha assim uma aproximação mais aceitável junto aos fariseus do que com os saduceus. Agora, veja a ideologia dos saduceus. Eram descendentes de Zadok no tempo de Davi, e depois do rei Salomão, 1 Reis capítulo 2, 35, é um sacerdote, que os saduceus tinham essa comparação, negavam a ressurreição dos mortos e a existência dos anjos ou do espírito, nem no juízo após mortes, diferente dos fariseus, que acreditavam em tudo isso aí. Agora, aceitavam apenas os 5 livros da Bíblia, o Pentateuco, a Torá, escrita por Moisés. Não aceitavam os outros livros, porque não continham escritos sobre a ressurreição, porque eles acreditavam na lei escrita, não na lei oral. Motivo por Moisés dizer para casar com a viúva do irmão morto, se não tiver filhos. Isso está lá em Deuteronômio capítulo 25, versículo 5, Jesus fala sobre se algum de vós tiver algum irmão que morrer e não tiver filhos, e para que suscite a descendência desse irmão, os irmãos que estiverem casarão com ela. Aí eles citam em Mateus capítulo 22, 23, os saduceus, 25, 28 e 30 para o Senhor Jesus, dizendo que os saduceus que dizem não haver ressurreição, o interrogaram Jesus. Mestre, Moisés disse-nos que se alguém não tendo filhos, casará com seu irmão e com a mulher dele, e suscitará descendências a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos, e todos eles possuíram essa mulher, e não deixaram descendência. Agora, na ressurreição, os 7
Qual será então? Eles estavam alegando aqui que não poderia haver ressurreição, porque se houvesse, como que a mulher ia conviver com os setes após a ressurreição? Veja a ignorância do conhecimento. Aí Jesus fala para ele assim, ó, errais por não conheceis as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição não se casam, não se dão em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Então, é uma explicação muito importante sobre isso aí, porque alguns que estão aqui na Terra, casados, vão partir ou vão ser arrebatados, pensam que lá vão conhecer suas esposas, vão conviver com elas novamente, conhecerão as pessoas, mas não se unirão, porque os corpos serão totalmente diferentes do que os corpos nossos agora, que é corpo físico, lá corpo espiritual, e é outra dimensão, vamos dizer assim, de vida. Agora, em relação com Jesus, os saduceus não aceitavam que o povo seguisse o Senhor Jesus, nem fosse ensinado por ele. Eles foram responsáveis pela prisão e a crucificação e participaram do julgamento do Senhor Jesus no Sinédrio. Agora, ao Sinédrio era um lugar de conselhos, né? onde é um Supremo Tribunal Judaico em Jerusalém, composto de 70 membros, segundo a tradição que Moisés assim determinou com a ordem de Deus, em Números capítulo 11, versículo 16, ele disse o Senhor a Moisés, ajunta-te 70 homens de anciões de Israel, que sabes serem anciões do povo e seus oficiais, e os trará perante a tenda da congregação, e ali estejam contigo. Aí o Senhor tirou o Espírito, não tirou o Espírito, tirou a unção que Moisés tinha também, passou para eles. E eles começaram a profetizar, não é? Veja bem, e na época do Senhor Jesus aqui, os saduceus eram a maioria sacerdotes, porque eles eram os aristocratas, eram os ricos da época. Já os fariseus eram leigos, mas estudiosos, entendidos na lei e compreensão. E os anciões faziam parte aí dos fariseus. Presidido geralmente pelo sumo sacerdote, que era muitas vezes um saduceu. O saduceu era o sumo sacerdote, a maioria deles, porque os fariseus não tinham sacerdote, eram mais mestres de ensinos. Agora, com relação a Jesus, o Sinédrio teve um papel crucial no julgamento religioso de Jesus, acusando de blasfemas, revolta e motivação e desordem com o povo. O processo foi irregular e apressado, envolvendo manipulação política frente ao potencial perigo que Jesus representava para eles. Desde a rejeição do Senhor Jesus, os judeus até hoje aguardam, não é? O Messias prometidos. Então veja, desde aquela época os judeus foram enganados pelos seus sacerdotes, pelos seus guias religiosos, e tiveram essa situação difícil que vem até hoje rolando, não é? Agora, a pesquisa que eu disse para vocês, uma pesquisa global realizada em 2017 a 2022 pelo Instituto de Pesquisa Mundial de Valores, está em inglês, mas eu preferi falar em português, revela fortes diferenças por região. A pesquisa foi com mais de 18 mil pessoas em 23 países, mostrou que cerca de 51% da população mundial acredita em algum tipo de vida após a morte. 26% disseram não saber, e 23% acham que a existência simplesmente termina com a morte. Veja aí, ainda nesse século, as pessoas estão com a visão ainda de fariseu e saduceu. Isso porque a evangelização tem mais um sistema de comunicação melhor, internet, meios de comunicações aí impressionantes, né, de primeiro mundo. E em países islâmicos como Bangladesh e Marrocos, mais de 95% acreditam na vida após a morte. Veja aí, agora aqui não se fala se eles são cristãos ou não, mas que eles acreditam, porque existem várias linhas de ensinamentos, não é mesmo? Em nações secularizadas, em nações de primeiro mundo, a China 11,5%, o Japão 32,2%, a crença é muito menor, não acreditam. São totalmente longe, distanciados das coisas espirituais. Agora, no Brasil, a pesquisa do Proserve, da USP, em 2017, foi feito com 1.000 pessoas, dizendo assim que a resposta deles, 48% acreditam na vida após a morte.
51 acreditam na imortalidade da alma. 47 acreditam na reencarnação. 27 acreditam fortemente que os mortos podem se comunicar. Então veja aqui no Brasil, aqui a espiritualidade é imensa em todas as áreas. Mas tem que ser a espiritualidade bíblica, não é, meus irmãos? Não é mesmo? Nos Estados Unidos, um centro de pesquisa Pew, homenagem ao Joseph Newton Pew, em homenagem a esse homem, 71% acreditam no céu, 61% no inferno. Veja que ali está balanceado, os Estados Unidos acreditam em céu e inferno. Sobre a comunicação com os mortos nos Estados Unidos, 57% acham provável que os mortos possam reunir-se com seus amados, com entes amados. E 46% creem que podem comunicar-se com os vivos. Veja só. E a crença na reencarnação, cerca de 25% de adultos, né? Pessoas mais, assim, de uma certa idade, vamos supor lá, de 21, 22 anos para cima. Em Lucas capítulo 16, versículo 24 e 26, nos dá aqui esse conhecimento sobre essa situação, que o Senhor Jesus conta uma parábola, e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, que é a parábola do Lázaro e do rico. Manda Lázaro que molhe a ponta do seu dedo e me refresque na língua, porque estou atormentado nesta chama. Versículo 26, e ele disse: está posto um grande abismo entre vós e nós, entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Então veja isso aí, que Jesus conta essa parábola, não é? Dizendo sobre essa condição de separação entre vivos e mortos. Mesmo que a pessoa parte morta, aqui vou ver mais para o final, a pessoa não é morto fisicamente, ele é morto separado. Porque eu vou falar para vocês aqui a respeito um pouquinho da morte, mais para o final. Vamos ver aqui, já está chegando no final também, né? Que já estou parando. Eu tenho aqui uma conclusão. A morte é personificada como um inimigo, não é uma pessoa, não é um anjo, é uma personificação do quê? Mas não é um ser pessoal ou consciente. Essa personificação é um recurso literário teológico, é uma ajuda teológica que se dá para essa compreensão que é a morte, usada para enfatizar o impacto da morte sobre a criação. Ou seja, a primeira morte é a morte física, consequência do pecado original, mas reversível na ressurreição. Há uma forma de ressurreição pela morte física aí, mas não físico, não é mesmo? Vocês sabem disso aí. E a segunda morte é a morte eterna, que representa uma separação definitiva de Deus, irreversível, destino dos ímpios no juízo final. Deu para você entender um pouquinho, irmãos, para que não se prolongue muito aí, ou seja, não se alongue muito o vídeo? Leia, compreenda, o Espírito Santo está falando. Muitas pessoas, irmãos, ainda estão desacreditadas, já não pensam mais em outra vida. O inimigo, Satanás, está trabalhando de uma maneira tal, ele não dorme. Quem sabe disso aí? O inimigo não dorme. E às vezes os homens, nós dormimos. Mas enquanto aqui no Brasil é de noite, lá no Japão é de dia. Então a evangelização é rotativa. Mas será que estão evangelizando? Será que estão levando a verdade para essas pessoas que estão presas em certos movimentos que não têm linha de fundamento bíblico? Eu postei esses dias aí no Facebook uma árvore genealógica do cristianismo. Não sei se vocês já viram. Fala ali de como começou a maioria das religiões, a maioria das crenças. Mas a árvore ali é o cristianismo. A raiz é o cristianismo, o tronco é o cristianismo. Os galhos foram formados com várias ideologias. Que é o que vemos hoje, muitos ensinamentos que não batem com a Bíblia. Mas não estou aqui para criticar, para falar disso. O Senhor Jesus vai direcionar cada um, é o Senhor Jesus que vai... que salva, não é mesmo? Que perdoa os pecados, e o juízo pertence a Deus.
Agora, vou orar. Se alguém estiver preso pelo engano, acorde dos falsos ensinos de Satanás. Acorde. Há um versículo que eu tinha marcado, mas eu desmarquei ele, que diz: desperta tu que dorme, é Paulo falando em Coríntios, desperta tu que dorme, levanta dentre os mortos, que Cristo te esclarecerá. Ok, irmãos? Vamos fazer oração aí. Se você puder dobrar o seu joelho, amém. Compartilhe com o seu parente, com o seu amigo. Ajude a muitas pessoas a crerem na vida após a morte. Ok? E todos voltarão. Tem aí estudo do juízo final, tem muito estudo aí que o Espírito Santo já me deu para que vocês acompanhem. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, quero agradecer por esse momento de me usar, Senhor, nesse estudo para que pudesse transportar, Senhor, a essa rede social aos meus irmãos e amigos que estarão ouvindo. Senhor, eu peço que muitos que estão fracos se fortaleçam, muitos que já perderam o conhecimento, o medo da morte, muitos que ainda têm, Senhor, essa cisma, possam ser edificados com esse estudo. Porque o Senhor venceu a morte, o Senhor ressuscitou. E o Senhor é o Deus das profecias, é o Deus da palavra. Nós cremos, Pai, por isso eu rogo a tua bênção desde já e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Até o próximo estudo, permitindo o Senhor, nosso Deus. Deus abençoe.